existem condições constitucionais para os comandantes das três forças se posicionarem em defesa da pátria. Eles estão aqui para isso, não é? Os militares que eu vejo aqui são de uma outra geração e, para eles, eu sempre tiro meu chapéu, eu tenho o maior respeito, porque eles fizeram o trabalho deles, eles fizeram o que tinha que ser feito. Mas os de hoje, não. E se eles não fossem assim tão bonzinhos com o governo, não estariam há tanto tempo. Eles estão desde a geração de Lula, desde a época de Lula, eles permanecem lá. Por quê? Porque eles são aqueles cordeirinhos que dizem amém a tudo. Eles que me perdoem, mas isso realmente é vergonhoso. É uma vergonha para com os militares, é uma vergonha para com as Forças Armadas, é uma vergonha para com o Brasil, porque a obrigação deles é defender a nação e não o governo. E eles não estão fazendo isso. Na medida em que, por exemplo, fazem operações de treinamento de combate lá no sul, ali na Tríplice Fronteira, e desguarnecem completamente o norte, pelo amor de Deus, aquele povo, as Farc estão entrando aqui de montanhas, de carradas. Tanto é verdade que o Tatareto tinha sob o comando dele 100 homens. Ele tinha uma casa, ele tinha uma fazenda, ele tinha 2 carros, estava aqui há 10 anos. Há 10 anos passando debaixo do nariz dos militares ali, eles não estavam vendo. Ou estavam e não podiam fazer nada porque o governo não permite. Entende? Então, isso daí é uma coisa muito grave, e eu faço um apelo, sinceramente. Sabe, o país só pode contar com as Forças Armadas, só as Forças Armadas podem dar um basta nessa patifaria que a gente vive agora. Não estou pedindo golpe, não estou defendendo golpe, não é nada disso. Estou falando na questão legal, constitucional. E há meios para isso, eu tenho certeza que há. Augusto Mendes, assessor cultural da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Jornalista Graça Salgueiro. Gostaria de saber como as polícias militares são tratadas por governos do Foro de São Paulo. A desmilitarização, unificação das polícias militares e civil é algo proveniente do Foro? O fortalecimento progressivo da Força Nacional de Segurança Pública no Brasil é de interesse do Foro? Há paralelo em outros países? Veja, Augusto, isso daí realmente, polícia, de fato, assim, polícia com o nome completo, nunca foi falado, mas como é uma força militar auxiliar, não é? Mas é uma força militar também, porque ele trabalha com armas e tudo mais. Então, é sempre um objetivo de destruição. Inclusive, eu não sei se vocês têm lembrança disso, há um tempo atrás, eu acho que já desde o ano passado que eu vi isso, agora foi novamente reforçado, que a ONU insiste em acabar com a Polícia Militar de São Paulo. Não é? Por quê? Porque a polícia estava coibindo aquele vandalismo absurdo. Não é? Então, quer dizer, as pessoas têm o direito de depredar patrimônio público, patrimônio privado, e quem vai arcar o custo daquela desgraça toda, não é? Daquela destruição. Então, os vândalos, as pessoas mais, não são os que estão fazendo aquilo, invadindo o que não é dele, mas a polícia que tenta coibir e manter a ordem. Então, nesse aspecto, tanto polícia quanto militares das três forças operam no mesmo sentido, que é manter a ordem, não é? Como é que chama? Resguardar a lei e a ordem, manter a lei e a ordem. Então, eu acredito que elas são objetivos, porque as Forças Armadas são objetivos de destruição, sim. Essa Força Nacional de Segurança é uma excrescência, do mesmo modo que essa força da Unasul que eu falei no começo da minha palestra. São excrescências, não é? Porque o objetivo real é a destruição total das Forças Armadas, total, do continente. Existe um livro que foi escrito pela organização Unasul, da qual eu já fui representante aqui no Brasil, que chama-se A Destruição das Forças Armadas pelo Foro de São Paulo, alguma coisa mais ou menos assim. Vocês procurem no site www.unoamerica.org, Unoamerica todo pegado sem acento, e procurem lá que vocês vão ver. O livro está em PDF, em espanhol, mas assim para todo mundo ler. Aquele livro foi muitíssimo importante,
Porque os membros da ONU América, eu tinha falado do Unasul, foi um lápis, ONU América, há muitos militares que fazem parte dessa organização. E na Argentina, na Venezuela, no Uruguai, eles observaram que existia uma tendência a destruir as Forças Armadas, seja incriminando e encarcerando os militares, ou então diminuindo, não aumentando os soldos, não reequipando, não é? Destruir, desmoralizando. Não é? E então resolveram escrever um livro. O Brasil foi convidado, eu fiz convite a vários militares amigos meus, e nenhum deles quis participar. Mas vocês podem ir lá nesse site www.unoamerica.org e podem baixar esse livro, está lá em PDF, qualquer pessoa pode ler. E lá eles dizem, não é? Isso é um dos objetivos do Foro de São Paulo, é destruir as Forças Armadas e, em seu lugar, criar milícias subservientes a eles. Porque, em tese, as Forças Armadas estão para garantir a lei, a ordem e a segurança nacional, territorial e extraterritorial, não é isso? Garantir as divisas e etc. Então, isso para eles é muito ruim, porque para eles não vai existir, eles não querem mais que existam os estados nacionais. Para eles, isso tudo o objetivo deles é criar pátria grande bolivariana, onde é como uma segunda União Soviética, onde não existem mais estados independentes, em si uma coisa única, né? Então, respondeu ou tinha mais coisa? Hã? Não aconteceu em nenhum país ainda. Eles ainda têm, todos eles continuam com as suas forças armadas, mas na Colômbia é um pouco diferente. Eles chamam de forças militares e não forças armadas, porque a polícia é um órgão federal também. Então, tem um comandante da polícia militar, mas a polícia militar é federal e é o país inteiro, entende? Tem um comandante geral, do mesmo modo que tem um comandante geral do Exército, da Marinha e da Armada. Então, lá é o único país que tem assim. Os outros não. Eu acho que as polícias são estaduais como aqui. E eles não querem fazer a coisa assintosa dessa forma, né? Vão fazendo a conta-gotas, para a população não sentir. Quem serve, quem está sendo vítima disso aí, percebe. Os militares, os policiais, eles percebem. No seu dia a dia, na diminuição de força, de poder que eles têm, de ação. Não é? Por exemplo, essas badernas todas que aconteceu, sobretudo Rio e São Paulo, eu acho que vocês viram a população inteira contra a polícia prender as pessoas, jogar, não é? Chegaram até a publicar foto falsa, em que aparece um policial jogando gás-pimenta, tem um câmera, é uma coisa muito canalha, porque tem um câmera segurando a câmera aqui, o policial de frente a ele, com o spray pimenta aqui. E cortaram a foto, aí dizendo assim, olha, até não respeita nem os jornalistas. Aí eu fui olhar, aparece uma mão aqui. É alguém que está atrás do câmera, segurando nele, se fazendo ele de escudo, e a polícia está jorrando nele, no provável baderneiro. Não é? Então, esse tipo de manipulação é feita, e a própria imprensa é conivente com essas coisas. Né? A imprensa sempre pinta a polícia como truculenta. A polícia é sempre truculenta. Agora, esses malfeitores, porque para mim são malfeitores, não é, que depredam patrimônio público, eles são o quê? São manifestantes sociais. Não é? Quando eu era menina, eu não sou tão velha, mas eu sou bem mais antiga do que você, no meu tempo, primeiro, bandido tinha cara de bandido, não é? Não tinha cara de mocinho. E depois, se você jogasse uma pedra no telhado do vizinho, você estava errado, você era punido. Se fosse uma criança, levava um castigo, levava uma repreensão. Se fosse uma pessoa adulta que fizesse uma coisa desse tipo, ela ia presa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é bonito e tem que ser louvado, sabe? Poxa, como ele é corajoso. Tudo com máscara, né? Tudo com o rosto coberto, mas é muito corajoso. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho absurda e revoltante. E que a gente precisa desmascarar essas coisas. Sabe? Isso daí, qualquer pessoa normal acha que isso está errado. E a gente não pode aceitar que a imprensa toda, a televisão, o jornal, a revista, fiquem passando essa notícia como uma coisa normal. O anormal é quem vai defender o patrimônio. E aquelas pessoas que perderam aquelas concessionárias de carros, quem é que vai pagar por aquilo? Que eu tenha conhecimento, não tem uma só dessas pessoas que fizeram isso, que estejam presas, que tenham sido
julgadas e que estejam pagando prisão. Não tem. Não tem. Mas o comandante da Polícia do Rio foi exonerado porque ele deu anistia aos policiais dele que cumpriram com o dever. Então, é uma inversão de valores assim, total, né, que a gente não pode aceitar. Não é possível aceitar uma coisa dessa. Eu não aceito, e reclamo, e grito, e xingo, e esperneio. Não aceito. Não aceito, porque o certo é o certo e o errado é o errado. Não é possível que a gente tenha que inverter isso agora para ficar assim, no politicamente correto, para ser bem aceito, para ser simpático. Eu não faço questão de ser simpática para absolutamente ninguém. Agora, ser conivente com a mentira, não contem comigo, porque eu berro, não contem. Coronel Miguel Neto Armando, coronel do Exército. O salário mínimo é de 600 pontinhos. A bolsa do presidiário é de 900 pontinhos. Uma explicação para isso é que as Farc gravaram os contatos que tiveram com o PT em 2002, quando doaram dinheiro para as eleições do PT e estão com a cúpula do PT, parte do Legislativo e do Judiciário nas mãos. Tudo o que as Farc pedem ou impõem, o governo acata. Além disso, as Farc estão em estreita ligação com o PCC e o Comando Vermelho. A senhora tem informação sobre esses assuntos? Veja, coronel, a primeira questão, a primeira linha da sua pergunta, eu devo fazer uma correção, me permita. Essa informação foi divulgada pela internet, mostrando que o salário, o auxílio reclusão que é dado aos presos era uma exorbitância, que não sei o quê. Não é verdade, não. Eu sou funcionária do INSS, estou aposentada já, mas eu sou funcionária do INSS, e eu, na época que eu entrei, em 75, esse auxílio reclusão já existia, do tempo dos governos militares. Isso já existia em 75, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é esse valor. Ele é o seguinte, se o senhor procurar na página do próprio INSS, o senhor vai encontrar. A questão é a seguinte, é preciso que o recluso estivesse trabalhando no ato da prisão há pelo menos 12 meses e, naturalmente, contribuindo com a Previdência, e do valor do salário dele é tirado um percentual para que a família receba. Então, vamos supor, se ele recebia R$1.000, a família vai receber, eu acho que é 70%. Esse dado eu não tenho certeza agora. Mas vamos supor que é 70%. A família vai receber R$700. A família. E vai receber só esse valor. Porque divulgou-se que era por filho, uma quantidade de não sei quanto por filho. Não é verdade. Tá certo? Essa questão foi muito divulgada, mas não é correta. Depois, não foi criado por esse governo. Eu tenho tudo contra esse governo, desde sempre, mas a verdade tem que ser dita. Não foi criação deles, isso é antigo, bastante antigo. Com relação ao restante da sua pergunta, que é um pouco desvinculado disso daí, veja, em 2008, quando foi abatido o Raul Reis e descoberto as correspondências dos computadores dele, viu-se, e inclusive eu publiquei também no meu blog, que existe um juiz de direito, não me recordo qual cidade que ele é, que era amigo das Farc, de manter correspondência, e disse que tinha muita vontade de ir lá nas selvas se encontrar com eles. Tem deputados do PT, muitos, tem um tal de, não sei nem se ele ainda é político, era um vereador, Paulão, mas me esqueço o nome dele, isso está tudo lá no meu blog também, o senhor pode procurar. E essa pessoa era amigo mesmo, intermediava, inclusive na questão do Oliveira Medina, ele foi um dos que intermediou a coisa para ele receber a anistia e para receber o asilo político. Então, que existe, isso existe. Naquele dossiê que é da revista Câmbio, que já não existe mais, que eles publicaram, fala